2.5 O silêncio digital. O mundo sempre buscou ordem na linguagem. E diante do inexplicável, começou a empilhar palavras como se fossem tijolos de uma estrutura capaz de conter o medo. Mas os nomes não davam conta do fenômeno. Apenas escancaravam a ignorância. Nas bancas que ainda resistiam ao tempo digital, jornais impressos disputavam espaço visual com manchetes em letras garrafais. Fontes impactantes, cores gritantes, uma tentativa desesperada de organizar o caos por meio de retórica. Mas a verdade, apesar das palavras, permanecia intocada. Fenômeno desconhecido. O começo. Além do humano? Eram perguntas travestidas de respostas. Manchetes que tentavam impor sentido onde só havia ruptura. As imagens acompanhavam as frases com ainda mais ambiguidade, pessoas flutuando, explosões de luz em áreas urbanas, linhas no céu que nem todos podiam ver, rostos congelados no exato momento em que a realidade se desfazia ao redor deles. Na televisão, o mesmo pânico cuidadosamente embalado. Os telejornais ajustavam gráficos, empilhavam especialistas em telas divididas, ensaiavam conjecturas, atividade sísmica em comum. Pulso eletromagnético de origem desconhecida. Desordem psíquica coletiva. Tentavam nomear para não precisar aceitar. Mas o mundo real estava além da compreensão técnica. E os que detinham poder sentiam isso. Na sede da ONU, diplomatas reuniam-se com olhares petrificados. Alguns falavam com pressa, outros apenas escutavam, como se as palavras fossem, naquele momento, perigosas demais. Os tradutores simultâneos mal acompanhavam o fluxo de desespero contido nos discursos. Cada país relatava algo diferente, mas no fundo, todos sabiam que era o mesmo fenômeno. O mesmo corte transversal na estrutura da existência. Em outro andar, chefes de Estado falavam entre si por telas. A conferência virtual era a mais assistida da história, não pelas pessoas, mas pelos próprios algoritmos que, freneticamente, tentavam manter os sistemas estáveis. Alguns líderes falavam em coalizão global. Outros pediam fechamento de fronteiras, quarentenas. Um ou outro, em desespero contido, sugeria o uso de força letal contra indivíduos alterados. O colapso não era apenas nas ruas. Era também na linguagem do poder. E então, o silêncio digital. As redes sociais, saturadas de vídeos, fotos, vozes, começaram a apresentar falhas. Não lentidão. Não instabilidade. Erros. Na tela dos celulares, tablets, computadores, a mesma notificação surgia em diferentes idiomas, com o mesmo peso de um portão trancado diante da multidão. Erro de conexão. Era o tipo de notificação que, em qualquer outro dia, provocaria apenas um suspiro impaciente ou uma reclamação abafada. Mas naquele momento, com as engrenagens do mundo girando em falso, com uma tensão indefinível no ar, a frase piscando nas telas adquiriu um peso estranho. Era mais do que um problema técnico. Soava como um aviso. Um corte. Um prenúncio. As pessoas reagiram primeiro com irritação. Tocaram os dispositivos com mais força. Reiniciaram. Fecharam e abriram aplicativos. Trocaram de rede, ligaram e desligaram roteadores. Algumas tentaram se conectar aos dados móveis, outras buscaram sinal Wi-Fi em lugares improváveis. Havia uma pressa nervosa em cada gesto, como se encontrar a conexão significasse reafirmar que tudo ainda estava normal. Mas nada funcionava. E logo, a irritação cedeu espaço à inquietação. Um por um, os aparelhos começaram a exibir o mesmo aviso, sem exceção. Não importava o modelo, a marca, a rede, o país. Não havia sinal. Não havia resposta. O silêncio digital não era apenas ausência de internet, era ausência de controle. De referência. De distração. Um silêncio que gritava. Primeiro, vieram os olhares desconfiados, cruzando-se em cafés, filas, estações, praças, terminais. Depois, o desconforto se espalhou em ondas lentas, sem histeria, mas também sem explicação. As redes sumiram, os dados congelaram, e com eles evaporou o fluxo constante de vozes, imagens, impulsos e ruídos que sustentavam a ilusão de permanência. E foi nesse vazio, sem alarde, que algo profundo começou a emergir. Não era som. Não era imagem. Não era sequer pensamento. Era uma sensação, incômoda, densa, quase imperceptível, mas incontornável. Como se o próprio planeta tivesse liberado uma vibração antiga, enterrada, que agora atravessava o corpo humano sem pedir permissão. Era como se a Terra, ao despertar, exigisse ser sentida. Sem filtros. Sem distrações. Sem escudos. E então, por um instante que ninguém conseguiria medir em minutos, algo se estabeleceu entre os corpos e o mundo. Uma percepção incômoda, crua. Como se cada ser humano fosse um receptor frágil diante de um pulso muito maior, um pulso que não falava, mas impunha presença. Não houve explosões. Não houve imagens.
Mas houve silêncio. E ele pesava.